Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pelo canal de áudio. Para ouvir a conferência em inglês, basta clicar no ícone Interpretation na parte inferior de sua tela e selecionar o idioma. Ao escolher o idioma em inglês, sugerimos mutar o áudio original para uma melhor qualidade de áudio. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o senhor José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do terceiro trimestre da companhia. Passando pela agenda, eu vou iniciar falando dos destaques que a gente teve nesse trimestre. Em seguida, eu vou falar um pouquinho dos status dos projetos em implantação. Na sequência, a gente vai abordar os números da companhia, vamos passar pelos resultados desse trimestre e pela destinação de resultados. E por último, a gente vai falar um pouquinho da performance da companhia no mercado de capitais. Então, começando pelo slide 13, o primeiro destaque que a gente traz são dois projetos que a gente ganhou nesse trimestre em América Latina. A gente participou de alguns leilões, a gente acabou tendo êxito em dois deles, dois leilões no Peru. Esses projetos eles totalizam 443 milhões de dólares em investimentos e vão trazer uma receita adicional para a companhia de 66,1 milhões de dólares. O primeiro projeto é esse TSA, que é o grupo 2. Esse é um projeto que foi leiloado no dia 29 de agosto. A gente tem um investimento previsto de 400 milhões de dólares para uma receita de 60 milhões de dólares. E o segundo projeto é o Runatulho. Esse projeto foi leiloado em 12 de setembro. É um projeto de 42,8 milhões de dólares de investimento para uma receita de 6,2 milhões de dólares. Com esses projetos, o nosso ciclo de investimento em Latam fica bem relevante. A gente tem cerca de 733 milhões de dólares em investimentos para serem realizados até o final de 2029. Isso vai trazer uma receita adicional para a companhia de 105 milhões de dólares. Então, convertendo aqui esses números, esse ciclo prevê um montante de 4 bilhões de reais em investimento para uma receita de aproximadamente 600 milhões de reais. Seguindo para o próximo slide, a gente traz um outro destaque, que são os dividendos pagos referente ao resultado do segundo trimestre desse ano. Então, no dia 8 de agosto, o Conselho de Administração aprovou a distribuição desses dividendos e eles foram pagos agora no dia 3 de outubro. A gente pagou 57,1 milhões, equivalente a 0,18 centavos por unit. Quando a gente compara, com os dividendos pagos no segundo trimestre do ano anterior, é um aumento expressivo. A gente pagou no segundo trimestre de 23 36,6 milhões, o que equivale a 0,12 centavos por unit. Passando para o próximo slide, slide 5, a gente fala um pouquinho de mais um dos destaques. A gente tem aqui a 7ª emissão de debêntures. Essa foi uma captação que a gente fez na holding, uma captação de 850 milhões de reais. Foi uma debênture incentivada pela Lei 12.431. Ela saiu uma taxa de remuneração de NTNB 2035 com deságio de 0,10. É uma debênture de prazo de 10 anos. A gente aproveitou, acho que um bom momento do mercado para fazer essa captação. Hoje, na holding, a gente só tem uma dívida, que é a 7ª emissão.
é uma dívida de 650 milhões com custo atual de CDI mais 1,40. Então a gente consegue aqui pré-pagar essa dívida e fica só com essa nova emissão vigente. Seguindo agora na nossa agenda, o próximo tópico que a gente vai abordar é o status dos projetos em implantação. A gente tem 3 projetos que apresentaram um avanço mais significativo. O primeiro deles é a TCE, que é uma linha de transmissão que a gente vem construindo na Colômbia. Esse projeto ele estava basicamente concluído, mas ele dependia do licenciamento de 17 torres, né? A gente tinha uma pendência ambiental em 17 torres. Agora, em outubro, a gente teve a liberação de 16 dessas 17 torres, então a gente pode seguir com o projeto, tem apenas uma torre pendente. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa última torre, né, essa pendência até o final do ano. Um outro projeto que avançou bastante foi a ELTE. Quando eu falo de ELTE aqui, eu sempre falo do trecho norte, né? Lembrando que o trecho sul ele foi concluído, né? Ele entrou em operação comercial em maio de 24. A ELTE, quando a gente olha o avanço geral dela, ele está em 87%. A gente tinha no segundo trimestre desse ano 55% de avanço, então o projeto vem evoluindo bem dentro do nosso cronograma e a nossa expectativa é concluir esse projeto no primeiro trimestre do ano que vem. Um outro projeto que apresentou um avanço significativo foi a TNE. A gente está aqui com 61% de avanço geral do projeto. No segundo TRI desse ano, a gente tinha 42% de avanço. Então, também dentro do nosso cronograma, o projeto está avançando bem. Nossa expectativa é concluir esse projeto no quarto trimestre do ano que vem. Aí a gente tem outros 3 projetos, né? A TCN, TES e TEL. Esses projetos estão no início, né? Basicamente a gente fez alguma coisa aqui de fundiário e estamos andando com licenciamento. E temos alguns outros projetos que estão em fase iniciais. A gente está em desenvolvimento de projetos básicos, contratações, então a gente ainda não está trazendo essa abertura aqui. Conforme esses projetos forem evoluindo, a gente vai trazendo para vocês nos próximos trimestres. Seguindo aqui na nossa agenda, passando agora para os números da companhia, a gente vai começar destacando, explicando um pouquinho os números societários. Então, começando aqui pela receita, ela totalizou nesse trimestre 928 milhões, né? A gente tem um crescimento de quase 280 milhões quando comparado aos números do terceiro trimestre do ano passado. Basicamente, a gente teve 2 principais impactos aqui. O primeiro foi um aumento de 69 milhões na receita de infraestrutura, em razão dos maiores investimentos na ELTE, né, devido à atual fase de implantação do projeto. E o segundo e maior impacto foi um crescimento de 223 milhões na receita de remuneração do ativo de concessão, que é basicamente pelo aumento na receita de correção monetária. A gente teve um aumento dos indicadores macroeconômicos, né, os indicadores de inflação, principalmente o IGPM. O IGPM ele havia registrado uma deflação de 2,77% no terceiro trimestre do ano passado e esse ano ele apresentou uma inflação de 1,72%. Olhando na parte inferior do slide, a gente tem a formação do EBITDA. Então, o EBITDA ele totalizou nesse trimestre 693 milhões, né? Teve um crescimento de 238 milhões quando comparado aos números do terceiro TRI de 23. E os principais impactos, né? O primeiro foi esse aumento na receita de remuneração do ativo de concessão que eu acabei de explicar. A gente teve um aumento de 58,5 milhões no custo de infraestrutura em razão dos investimentos realizados na transmissora ELTE. E a gente teve um aumento de 42,2 milhões na equivalência patrimonial. Esse aumento ele é exclusivamente na transmissora TNE. A TNE é o único ativo que a gente não consolida, o resultado entra via equivalência patrimonial. Esse projeto, né, como eu mostrei para vocês, ele vem evoluindo bem, a gente avançou bastante nesse trimestre, então a gente teve um investimento relevante, consequentemente uma receita de infraestrutura de 760 milhões maior do que a gente teve no terceiro TRI do ano passado, então o nosso resultado ele veio bem maior nesse TRI.
Olhando agora o lucro, ele totalizou 364 milhões, né, frente aos 100 milhões que a gente teve registrado no mesmo período do ano passado. Essa conta, né, ela foi impactada. Acho que o primeiro é esse aumento no EBITDA que eu mencionei, 237 milhões. E as outras duas contas, elas estão relacionadas, tá? A gente teve uma redução de 222 milhões nos impostos e um aumento de 214 milhões na participação dos minoritários. O que que ocorreu nessas contas? A gente teve, né, a transmissora EATE, ela obteve o benefício fiscal pela Sudan agora em setembro desse ano. Com isso, a gente tem uma redução na linha de impostos. E como esse ativo a gente tem participação de minoritário, a linha de participação de minoritários acaba aumentando. Passando agora para o próximo slide, a gente tem os números regulatórios. Então, a receita ela totalizou nesse trimestre 820,3 milhões, 2,9% superior aos números do terceiro TRI de 23. Aqui a gente teve dois impactos, né? O primeiro foi entrar em operação do trecho sul da transmissora Eltin, em maio desse ano, e o segundo foi o reajuste das RAPs. A gente teve a resolução homologatória em julho agora, que estabeleceu, né, um reajuste de 3,93% para os contratos indexados em IPCA. Olhando o EBITDA, ele totalizou 655 milhões nesse TRI. A gente tem aqui duas principais contas, né, variações. A primeira é esse aumento de 23 milhões na receita líquida que eu acabei de explicar, e a gente teve um aumento de 22,6 milhões na compra de energia. Esse aumento ele decorre de dois fatores. O primeiro foram as compras de energia que nós tivemos no complexo eólico Agreste Potiguar e no Parque Solar Pitombeira, para gerenciar, né, as exposições decorrentes do curtailment. Esses ativos de geração eles estão situados nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, que foram os mais afetados pelas restrições. Esse impacto ele deve ter uma redução significativa a partir agora do quarto trimestre, com entrada em operação comercial da linha de transmissão Pacatuba-Jaguaruana. Essa linha entrou em outubro e, consequentemente, ela deve ampliar o escoamento entre a região norte e sudeste. Olhando agora o lucro, ele totalizou 182,9 milhões, ele foi 11,9% superior aos números do terceiro trimestre do ano passado. As contas que eu queria destacar aqui, a primeira é essa redução de 6,7 milhões no EBITDA que eu acabei de explicar. A gente teve um aumento de 7,8 milhões na conta de depreciação e amortização pela entrada em operação comercial, né, dos parques eólicos São João e Santa Régia e do Parque Solar UFV Pitombeira. Nós tivemos uma redução de 22,4 milhões no resultado financeiro, principalmente, né, pela redução na conta de variação cambial. A gente teve uma valorização do real frente ao Novo Sol, que é a moeda peruana, nesse trimestre. E as outras duas contas que eu queria explicar, elas estão correlacionadas. Como eu expliquei nos números em FRS, a gente teve aqui uma redução de 31,4 milhões nos impostos e um aumento de 20,2 milhões na participação dos minoritários, basicamente pela obtenção do benefício fiscal pela Sudan na transmissora EATE. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento da holding. A controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 684 milhões, com uma posição de caixa de 794 milhões, totalizando uma dívida líquida negativa de 110 milhões. O endividamento da holding ele consiste em apenas uma dívida, que é a sétima emissão de debêntures, que é 100% indexada em CDI e tem o seu vencimento no quarto trimestre do ano que vem. Como eu mencionei, a gente fez uma captação agora recente, então a gente deve antecipar o pré-pagamento dessa dívida. No próximo slide, a gente apresenta o endividamento consolidado. A dívida bruta totalizou nesse TRI 12 bilhões 270 milhões. A posição de caixa ficou em 3 bilhões 509 milhões. Com isso, a gente fechou com uma dívida líquida de 8 bilhões 761 milhões. Com relação à estrutura da dívida consolidada, não tiveram variações significativas. A maior parte da nossa dívida, 49%,
está indexada em PCA, seguida pelo CDI com 32% e pela dívida em cesta de moeda, que representou 12%. No próximo slide, nós apresentamos a destinação dos resultados. Então, atendendo aqui à política de dividendos que foi aprovada no final de 2022, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos intercalares no montante de 76,1 milhões, o que corresponde a 0,24 centavos por unit. O pagamento desses dividendos ele será realizado aos acionistas em até 60 dias da data de aprovação, que foi ontem, dia 7 de novembro, e farão jus aos recebimentos desses dividendos os acionistas inscritos na companhia no final do dia 14 de novembro. E as ações vão ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 18 de novembro. Passando agora para o último slide aqui da nossa apresentação, a gente demonstra o desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, a Alupar está com uma desvalorização acumulada no ano de 1%. O IEE, que é o Índice de Energia Elétrica, está com uma desvalorização de 10,85% no ano e o Ibovespa 3,23%. Um outro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção aqui é o volume financeiro. A gente fechou o segundo TRI com 26,4 milhões de volume diário. Esse trimestre agora, considerando o acumulado do ano, a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Estamos com 27 milhões de volume diário. Com isso eu fecho aqui minha apresentação e a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Boa tarde. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão. Se quiser enviar uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A e informando o nome e a empresa. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de João Pedro Herrero, do Santander. Boa tarde, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Eu queria saber sobre a perspectiva de vocês para o leilão de transição do ano que vem e também para outras oportunidades fora do país. Obrigado. Oi. É difícil dizer, né? O leilão do ano que vem é um leilão pequeno, né? Então, eu não sei o nível de competição que vai ser. A gente vai olhar e ainda é muito cedo para a gente dizer se vai participar, como. Olhar, a gente vai olhar. E vamos ver o que que tem. A gente achou os retornos desse último leilão aí os bids bem agressivos. E, enfim, e com o mercado ainda tem mudado bastante nesse meio período, então isso a gente está um pouco cedo para a gente dizer. Isso se refere também com relação ao exterior. A gente tem alguns leilões que a gente está olhando e tentando ver as oportunidades. Tendo alguma coisa, a gente deve analisar. É muito difícil dizer, se vai bidar aqui, ali ou lá, né? O que a gente procura é olhar o máximo de alternativas possíveis para escolher as oportunidades mais atrativas. A próxima pergunta vem de Vitor Cunha, do Itaú BBA. Boa tarde, pessoal. Obrigado por aceitarem a minha pergunta aqui. Acho que falando um pouco de curtailment, apesar do braço de geração da companhia ser menos representativo, né, no resultado total, a gente viu as restrições impostas pela ONS nos ativos da Alupar, muito por conta da localização dos ativos, acho que foram bem significativas e acabou levando aqui a companhia a incorrer em custos de compra de energia maiores, né? Queria saber como andam as discussões regulatórias para fins de ressarcimento de curtailment e se a companhia já viu alguma melhora nessas restrições advinda da entrada em operação de 3 linhas de transmissão agora bem recente em outubro desse ano. Obrigado. Você está perguntando do curtailment, né? Com relação ao curtailment, a gente foi bastante impactado aí nesse TRI com relação ao curtailment nos ativos. Não é como a gente não tem a transmissão representa 85% do negócio, então é um impacto pequeno, mas ele ocorreu. Ele me reduziu em outubro
bastante, né? Porque tinha uma linha que estava quase 2 anos atrasada, que estava em execução 2 anos atrasada, que é a linha de Pacatuba, e essa linha estava causando, principalmente no estado do Ceará, um agravamento da situação do curtailment. Com a entrada em operação, nós melhoramos aí 90% do curtailment, pelo menos nos projetos do Ceará. E o Rio Grande do Norte, eles vêm num curtailment um pouco mais baixo, sei lá, acho que em torno de 15% a 20%. E teve algumas mudanças aí, né, na forma como está sendo distribuída pela ANS também, que foi a partir de, acho que de outubro ou setembro, eu não me lembro exatamente, que ela passou a fazer uma distribuição mais proporcional entre os agentes do curtailment. Só que está tendo bastante discussões aí no setor, e aí não é só a Alupar, né, eu acho que tem uma discussão mais ampla com todos os agentes e com a ONS, com a ANEEL, né? Porque muito disso, e aí tem dois tipos de curtailment que são analisados, né? Porque pela classificação a gente entende que eles estão classificando como uma classificação inadequada, e na verdade a maioria do curtailment é problema de transmissão, né? E atrasos em linhas de transmissão licitadas. Então, eu acho que isso aí, para o setor, também não é por questão energética, que aí seria uma redução de carga. A grande maioria é por problema de transmissão. Então, a gente tem que esse risco, se a ANEEL contratou mal ou contratou algo que atrase, esse é um ponto que a gente já tem levantado, né, há algum tempo, que eu acho que precisa ter uma melhora nas garantias, né, e na seleção dos players aí na hora da contratação, né, porque na hora do bid entra muita gente com descontos, com preços inexequíveis e depois não executa, né? Então, eu acho que o curtailment é muito consequência desse cenário aí que tem se visto aí na transmissão, né? Eu acho que tem uma discussão aí do setor e eu acho que vai ter que se chegar num consenso aí, não só entre, quer dizer, aí não estou falando de Alupar, mas estou falando de uma regra geral do setor aí que isso está prejudicando aí, tem empresas extremamente prejudicadas, falando em sair do Brasil, não investir mais nada, na área de renováveis, né? E isso aí é uma coisa absurda, né? O Brasil com todo esse potencial aí. Perfeito, claríssimo. Se vocês me permitem fazer mais uma aqui agora no lado de transmissão, acho que nos últimos meses, nos últimos anos, né, a companhia arrematou vários lotes de transmissão fora do Brasil, a retornos mais atrativos do que a gente vem observando aqui em território nacional. Se vocês pudessem dar um pouco de cor aqui em relação ao pipeline de projetos de transmissão em países como Peru, Colômbia e Chile para 2025, eu agradeceria. Obrigado. Tá, o pipeline nosso mais ou menos o seguinte: a gente está com um capex de 500 milhões de dólares para fazer no Peru, 200 milhões de dólares para fazer no Chile, e na Colômbia, considerando o projeto que a gente está terminando, são mais 200 milhões de dólares. Então, é mais ou menos essa divisão aí, esses projetos devem entrar em operação. O prazo, em média, é mais ou menos 60 meses. Aí tem características especiais, todo esse pipeline é indexado em dólar mais inflação. Agora, o cenário no exterior é tão competitivo quanto o cenário aqui, né? A diferença, talvez, porque os mesmos players que concorrem conosco aqui são os players que concorrem com a gente nesses países. A única diferença é que eles não usam o veículo brasileiro, eles usam o veículo de fora, né? Então, você pega as empresas espanholas, por exemplo, elas não entram com o veículo brasileiro nesses países de Latam, elas entram com o veículo diretamente com o veículo da Espanha. Ou a própria ISA, por exemplo, quem entra nesses países não é a CETEP, que seria o braço brasileiro da ISA, mas sim a ISA Colômbia, né?
Então, e assim por diante, Enel, então todos esses players estão bidando nesses países aí. Perfeito, claríssimo. Obrigado. Próxima pergunta vem de Vladimir Pinto, da XP. Olá, boa tarde, obrigado pelo espaço para fazer a pergunta. A minha pergunta era sobre o processo de arbitragem da TNS. Tem alguma novidade, ou se pudesse dar um update aí do que está acontecendo lá? Obrigado. Tá, olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, e aí eu tenho uma certa limitação, porque o processo de arbitragem é sigiloso, né? Tem 48 meses, são 24 mais 24, a expectativa que tem é que isso se resolva ainda dentro desses 24, com pequenas pendências, né? Esses 24 meses devem complementar agora no primeiro semestre do ano que vem. Foram feitas aí audiências, uma série de... Teve uma decisão que até saiu na mídia, não sei, estou falando porque isso saiu na mídia, uma sentença parcial, então está se definindo o, a abrangência dessa sentença parcial, né? Isso deve se definir, eu acredito que no começo até o meio do próximo ano, pelo menos o escopo geral de como é que isso deve ficar. A próxima pergunta vem de Gustavo Faria, do Bank of America. Pessoal, tudo bem? Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta é referente a possíveis revisões de CAPEX, desse CAPEX contratado que vocês mencionaram aí nos projetos em Latam. Se vocês acreditam que não há nenhum risco para a revisão de CAPEX que vocês passaram, tanto para cima como para baixo, né? Se tiver alguma possível revisão no custo dos materiais, como que vocês fazem o hedge desse CAPEX também. E a segunda pergunta é mais uma pergunta qualitativa de como que vocês enxergam qual que seria a principal vantagem competitiva da Alupar versus esses players internacionais nos leilões Latam, né? Chile, Peru e Colômbia. Se seria muito mais ali no custo do CAPEX, engenharia, ou na questão de um funding mais barato que vocês conseguem? Olha, eu não sei, é muito difícil analisar a competitividade, né? A vantagem competitiva nossa em relação a qualquer outro player. Acho que a gente tem vantagens, tem pontos positivos e tem pontos que outros players podem ter vantagens. Então, é muito difícil dizer isso como uma regra geral. Eu acho que a minha experiência aqui é que cada projeto é um projeto, e é muito difícil dizer que um projeto é igual ao outro, né? Cada projeto tem os seus desafios e as suas características. Com relação à expectativa de CAPEX, né? A gente fez essas expectativas de CAPEX que a gente deu disclosure ao mercado. Em princípio, nós estamos atendendo a esses valores, né? Quando a gente calcula o CAPEX, a gente já determina um valor do CAPEX como contingência. E aí a contingência é já justamente a parte que é o desconhecido, né? E aí vai depender do risco de cada projeto. E cada projeto é analisado individualmente e item a item, cada pedaço do projeto, qual tem mais risco, qual tem menos risco e qual deve ser considerado algumas contingências. Então, nesse CAPEX, ele já tem uma provisão aí para contingências que podem ocorrer durante o andamento, que são coisas desconhecidas, né? Mas, enfim, isso aí é feita uma análise técnica, item a item, e aí é a capacidade de cada player de executar, né? Eu acho que se você olhar do nosso histórico, a gente tem conseguido, na grande maioria dos projetos, executar até abaixo das nossas estimativas iniciais. Tem conseguido aí na hora do projeto executivo e na hora da execução conseguir alguns savings. Mas, enfim, é o que eu posso dizer nesse momento, né? Isso aí, durante o andamento, a gente vai vendo. Eu acredito que não tenha grandes modificações, não, até porque
o grau de dificuldade de cada um desses projetos é muito concentrado na parte de fornecimento de equipamentos, etc., né? Então, geralmente os itens que fogem mais é quando você tem grandes linhas, que você acaba tendo uma dificuldade maior, tanto no fundiário, quanto no meio ambiente, quanto em fundações. Então, são coisas, às vezes, que acabam pegando um pouco mais aí. Não, perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Pedro Madaloso, da Nexus. Como está a visão da companhia para novos investimentos em geração? Caso tenha, para quais? Como está o processo arbitral com a BRF? Bom, começar pelo fim. O processo arbitral com a BRF, como eu falei para vocês, também continua sob sigilo, né? Está em andamento. A nossa expectativa é que isso se conclua aí. Eu acho que esse ano vai ser difícil chegar ao final, do termo final, mas eu acho que ao longo do ano que vem, pelo menos até o final do ano que vem, deve chegar a uma conclusão final de uma sentença em cima dessa discussão aí, né? Sobre a geração, né? Eu acho que o que aconteceu com a geração, né? Eu acho que todas essas questões aí, e eu acho que os órgãos, né? EPE, ONS, etc., vão ter que olhar muito o setor de geração, né? Porque o que acontece hoje é que os investimentos em geração vão requerer um retorno maior e, consequentemente, vai encarecer o valor do custo da energia para os consumidores, né? Foram criadas uma série de subsídios cruzados aí e etc., que isso causou algumas distorções aí, mas eu acho que isso, basicamente, o que se tem que olhar para a geração nesse momento é que o nível de retorno tem que ser mais alto por causa desses riscos todos que estão sendo imputados aí a diversos players aí de forma diferente no setor, e isso vai acabar sendo precificado, né? Vai acabar sendo precificado. A próxima pergunta vem de Felipe Tobias, acionista da Alupar. Boa tarde. O dividendo será pago ainda em 2024? Olha, a nossa política de dividendo determina que a gente pague 60 dias, né? Então, a nossa ideia é manter essa política aí que a gente tem feito aí ao longo do período para ficar mais ou menos nessa regra. Então, a nossa expectativa seria essa. Próxima pergunta vem de Matias Oliveira, investidor da Alupar. Boa tarde e parabéns pelos resultados. Gostaria de saber se todos esses projetos fora do Brasil têm suas receitas fixadas diretamente em dólar ou se são fixadas em moeda local. Esse backlog que a gente está é inteiro fixado em dólar. A gente recebe moeda local convertida pelo dólar do dia anterior, PETAX de D-1, e é atualizado anualmente pelo PPI, né? Aquele PPI core, né? Sem você exclui a energia e é o core da inflação, né? Excluída energia e alimentos, né? As variações. Então, basicamente, a regra é essa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Então, mais uma vez, aí, obrigado a todos pelo interesse pela companhia, pela participação, nossa apresentação de resultados, e nossa equipe aqui está à disposição de vocês aí para qualquer dúvidas, esclarecimentos, bate-papo. Estamos aqui com a equipe toda à disposição. Uma boa tarde e até a próxima apresentação.
A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.